E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o tema do vídeo de hoje é testes e manipulações femininas. Basicamente, esse comportamento de manipulação e de teste, né, que as mulheres fazem bastante, são formas como as mulheres, né, ao longo da evolução, aprenderam a utilizar para avaliar tanto o valor, a confiança, a liderança e o estado emocional, né, a estabilidade emocional dos homens que são parceiros em potenciais. E via de regra, esses testes, né, eles servem geralmente para verificar se o homem realmente tem o que ele apresenta ou que se realmente ele é o que ele apresenta ser, né? E isso através de como ele pode lidar com as pressões do ambiente sem perder a compostura, sem perder a racionalidade, sem perder ali o seu controle emocional. O interessante é que provavelmente esses testes, né, tanto os testes como um quanto que são chamados de cheat testes, quanto as manipulações, elas tiveram um papel muito forte para a evolução das mulheres, por conta que, como elas tinham um corpo menor e mais fraco, elas tiveram né, que utilizar outras habilidades para que fizessem elas terem vantagem. Então, essas questões sociais, psicológicas, de teste, de manipulação, são muito bem trabalhadas quando é uma mulher, tá ligado? Geralmente as mulheres elas têm muito essa capacidade de gerar testes, de gerar comportamentos manipuladores muito mais facilmente. E o provável, né, o mais provável é que ao longo da evolução as mulheres desenvolveram essa tendência ou as mulheres que mais tinham essa tendência sobreviveram, né? E essa tendência foi se repercutindo e elas continuam a testar até hoje os parceiros dela para garantir que eles fossem fortes ou capazes de oferecer uma segurança tanto para ela quanto para sua prole. Geralmente a gente não pensa muito nisso, mas todo mundo sabe, né, que os homens e as mulheres pensam bem diferentes e eles têm sistemas de reprodução bem diferentes também quando se fala sobre como conseguir parceiros. O custo, né, de reprodução para o homem geralmente ele é muito barato. Tipo, hoje em dia nem tanto, né, por conta de pensão, por conta de várias outras coisas jurídicas, né, e legais que tem socialmente que oferecem uma segurança maior para a mulher. Mas no passado, onde não tinha esses recursos jurídicos, né, nem legais, meio que se a mulher não testasse um homem pela sua força ou então por outros aspectos, era bem perigoso que esse cara engravidasse essa mulher e saísse fora. Então, para o homem, nessa situação antiga, né, nessa situação de alguns milênios atrás, esse contato teve pouco custo para o homem, porque o homem chegou, se reproduziu e saiu fora, simplesmente sumiu, enquanto que para a mulher, a partir daquele momento, ela teve que ficar 9 meses tendo auxílio da família, ou então de pessoas próximas, né, de outros homens, e ela teve que arcar com um gasto muito grande energético e de tempo, desde esses 9 meses, né, e também de, sei lá, 15 a 20 anos depois que a criança nascesse, que é o tempo mais ou menos que a gente necessita para conseguir sobreviver minimamente sozinho. Então, para a mulher, como é muito mais caro essa questão de reprodução, elas não chegam no sexo tão facilmente, tá ligado? Hoje em dia existe sim, né, por conta de remédios, né, preservativo, essas paradas, existe menos essa resistência para o sexo, mas até hoje existe sim um instinto interno, né, feminino, que faz com que elas não consigam ou evitem ao máximo se relacionar com o homem antes de testar. E óbvio também que existem diferentes perfis de mulheres e de sexualidade, né? Então tem mulheres que realmente não vão testar ou então vão testar muito pouco para se relacionar sexualmente, enquanto que outras vão passar muito tempo testando para se relacionar com o cara. Então, através desses testes, um homem, né, que acaba passando por esses testes, ele demonstra algumas características que são importantes para aquela mulher, que pode ser inteligência, força, né, estabilidade, a capacidade de lidar com situações diferentes, tá ligado? E, como eu falei, mulheres são versadas nessas artes sociais, então elas conseguem mexer com o emocional do cara em situações simples para simplesmente testar como o cara reage.
Então, muitas das vezes, se tá você e a mina e ela tá testando você, ela pode flertar ou ficar falando com outros caras na sua frente para ver como você reage, e isso vai ser um teste para ver se você tem outras parceiras, né, do nível dela, para ver se ela vai poder fazer isso e você não vai falar nada, tá ligado? Para ver como você reage naquela situação. E o interessante é que, como nós homens, a gente se posiciona nesse mundo de relacionamento de uma maneira muito mais racional, a gente muitas das vezes evita de falar com outras mulheres enquanto a gente tá com uma mulher. Já uma mulher, como ela tem uma inteligência mais emocional, ela sabe que gerar essa tensão, gerar esse ciúme, gerar essa competição faz com que o cara fique ainda mais propenso, né, a entregar energia, a entregar valor e a transar com ela, tá ligado? Então, o que acontece é que elas conseguem muito facilmente fazer essas situações adversas, né, que muitas vezes simulam situações perigosas ou simulam situações de um alto nível emocional, e isso faz com que ela tenha acesso a informações que muitas das vezes outras pessoas não teriam se não fizesse esse tipo de comportamento. Então, quando ela acaba testando um cara em situações sociais ou questões desafiadoras, né, emocionais, isso permite com que ela veja como ele reage, tá ligado? Sob pressão, ou então ela vai conseguir ali avaliar se ele pode lidar com situações difíceis sem perder a cabeça ou sem desmoronar. Outro ponto também é que esses testes femininos, eles fazem com que elas consigam separar os homens entre os homens manipuláveis, né, e os homens que não são ou que são menos manipuláveis. Então, algumas mulheres elas podem sim testar para avaliar se conseguem controlar ou influenciar alguma dinâmica de relacionamento com você. Porque como a mulher tem muitos caras, né, sempre vindo atrás dela, e esses caras estão dispostos a oferecer várias coisas, tanto de cunho material, emocional ou sexual, é interessante que quando elas fazem alguns testes, elas conseguem selecionar ali quem é o cara que é mais líder, quem é o cara que mais entende de dinâmica de relacionamento, quem é um cara que entrega mais por menos esforço, tá ligado? Então ela consegue ali ver qual é o nível ou ver qual é o limiar, né? O limite que cada homem tem, e ela simplesmente vai oferecer coisas somente para aqueles caras que vão cobrar. Ou seja, para o cara que entrega tudo muito mais facilmente, ela vai continuar pegando tudo desse cara sem oferecer nada. Mas os caras que já estabelecem ali um valor, que estabelecem ali algumas cláusulas, né? Alguns pré-requisitos, esse cara acaba subindo o valor, né, na mente dessa mulher, por conta que, como existe tantos caras entregando de graça, meio que os caras que entregam de graça acabam se desvalorizando, entendeu? Então, o cara que não entrega tudo de graça, ele fica realmente uma posição diferente na cabeça da mulher, tá ligado? Então, esse homem que acaba sucumbindo mais facilmente a esses testes, ele é visto como mais manipulável e submisso. E ele vai entrar nessa categoria de manipulável e submisso para simplesmente oferecer as coisas que ela deseja sem ela querer recompensar de nenhuma forma. Outro ponto também, né, que os homens têm que prestar atenção é que esses testes e essas manipulações, elas são uma forma que a mulher usa também para afirmar o seu próprio valor. E acabam também, né, entendendo como o homem se posiciona socialmente, especialmente em relação a dinâmicas de poder e dominância. Então, mesmo a mulher sabendo que ela é mais fraca fisicamente, que ela é menos veloz, que ela é menos forte, ela, através simplesmente dessas táticas psicológicas, ela consegue perceber que o valor dela é muito maior do que muitos homens, tá ligado? Então, basicamente, se ela tiver ali 2 ou 3 caras que são manipuláveis, né, que são submissos a ela muito facilmente conseguiria sobreviver ou conseguiria ter recursos facilmente, enquanto que esses homens, se eles não provessem para eles simplesmente não teria nada. Então, ela consegue entender qual o valor dela, ela consegue entender qual é o posicionamento social de cada cara e de acordo com da forma, né, que esses caras reagem, especialmente também em situação de poder e dominância. Então, o cara que não
cai nos testes dela, né, que no caso que passa nos testes dela, esse cara vai sim na cabeça dela ter um poder de dominância maior, fazendo com que ela se sinta realmente mais interessada por ele. E sem contar que quando os homens respondem a esses testes, né, com confiança, ou com algum tipo de indiferença, que muitas das vezes para passar em algum teste você só precisa tratar a mina como uma criança, né? Porque muitas das vezes existem alguns testes que são realmente muito infantis e quando simplesmente você reage com indiferença, você demonstra que aquilo não é algo tão forte ou não é algo que realmente faça diferença na sua vida. E principalmente também, né, quando você não se envolve emocionalmente. Quando a mulher testa um cara e o cara simplesmente explode, né, emocionalmente, ela percebe que ela tem um poder muito forte sobre a mente daquele cara. Logo, esse cara provavelmente é mais fraco do que ela, né, na mentalidade dela. Enquanto que os caras que são indiferentes e que não se envolvem emocionalmente, não explodem, não respondem com um alto nível de emocionalidade, ela sente como que aquele cara tem muito mais potencial de sobrevivência do que ela. E meio que o instinto, né, de sobrevivência diz que aquele cara tem um valor mais alto, esse cara tem um posicionamento social mais alto, mais de liderança. E se o cara reage de maneira consistente alguns testes, tipo, o cara chega e demonstra muita força, ou demonstra que tem muitas opções. Quando a mulher testa, é para ela descobrir se realmente aquilo é verdade ou não. Então, isso é até um símbolo de inteligência emocional muito forte, porque para falar as coisas, né, para dizer coisas é muito fácil dizer, mas somente o que é real que passa a testes na realidade. Então, ela acaba testando, né, para ver a reação do cara, para descobrir se realmente o que ele diz sobre ele é consistente e é verdadeiro, né? Se é autêntico. Então, se ela percebe que o que ele faz realmente é verdadeiro, ou seja, se ele diz que tem muitas opções, realmente ele tem, se ele não sente ciúme, se ele não tem medo de perder, isso significa que ele tem sim outras opções. Então, quando você faz isso, quando você passa nos testes, você acaba sendo mais atraente e mais confiável para aquela mulher. E óbvio que o confiável aqui não é o confiável no sentido masculino que a gente fala de confiar, e sim o confiável no sentido de que esse homem é confiante para ele sobreviver se ele quiser. E também a mulher pode fazer testes para ver se aquele cara também vai ser um homem bom para ajudar na sobrevivência da prole. Então, se o cara tem traços de ser um bom protetor, provavelmente também ele vai ser um bom protetor com os filhos. Então, uma mulher também, quando tem na vida da mulher, né, ela tem tantos pretendentes que se ela fosse querer transar com todos, ela ia transar todos os dias e meio que 3, 4, 10 vezes ao dia, o que não é interessante, né? Porque nessas transas, se por acaso ela engravidasse, iria dar muita merda para ela. Agora, quando ela testa, ela consegue primeiro separar os homens em duas categorias, como os submissos, né, e os dominantes. E daí, quando ela percebe que o cara é um dominante, ela pode, dependendo da saúde mental dela, dependendo da autoestima dela, selecionar os caras por algumas características que são realmente interessantes para a sobrevivência dela e da prole dela. Para fechar aqui o vídeo, né? O interessante saber é que você, homem, você deve focar em construir e manter o seu próprio valor. Muitas das vezes, para você simplesmente passar no seu teste, é simplesmente você não deixar ninguém baixar o seu valor próprio, tá ligado? Então, quando você faz isso de sempre focar em construir o seu valor e sempre focar em manter o seu próprio valor, isso evita de você ser manipulado, tá ligado? Isso evita de você aceitar desrespeito e você vai passar na maioria dos testes. Você só precisa estabelecer alguns limites e demonstrar que você tem uma autossuficiência interessante, ou seja, que você sozinho consegue ter tudo que você deseja no sentido restrito, né? Que até ninguém consegue ter tudo que deseja, mas no sentido restrito, tudo que a gente realmente precisa, que são poucas coisas, na verdade, esse cara consegue ter e esse cara consegue estabelecer limites onde ninguém pode passar, nem homens e nem mulheres. E a última característica que eu venho trazer sobre os testes é que eles continuam
ao longo do tempo. Então, esses testes eles são constantes e muitas das vezes, né, para a mulher, ele acaba mantendo a tensão e o interesse no relacionamento. Quando o cara fica muito submisso em um relacionamento, que é o que mais tende a acontecer, né? O cara casa ou namora e ele vira ali um burro de carga para a mulher e faz tudo que ela deseja. Isso acaba diminuindo essa tensão sexual e diminui também o interesse dela. E quando você faz o contrário, ou seja, quando você estabelece limites, quando você foca em construir o seu valor, quando você não aceita desrespeito, acontece que você continua passando nesses testes e isso mantém a tensão sexual e o interesse dela muito ativo. Então, um homem que continua passando constantemente nesses desafios e nesses testes, ele acaba sendo visto como muito mais atraente, pois ele nunca é uma conquista completa. Quando a mulher sente que o cara virou um submisso, né? Ele virou uma conquista que é totalmente completa, que está na palma da mão dela, ela vê esse cara como a maioria dos outros caras, como 80% dos outros caras, que estão ali dispostos a fazer tudo, simplesmente no estralar de dedo dela. Enquanto que quando você sempre passa por esses testes, você é considerado como alguém que ainda não está conquistado. Então, se você não está conquistado, o instinto dela de sobrevivência, né, que quer ter ali um ciclo social disposto a ajudar ela, isso faz com que ela invista ainda mais em você, até que você esteja disposto a fazer essa defesa dela, fazer esse investimento nela e oferecer recursos que ela deseja para a sobrevivência. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, ativa aí o sininho se você ainda não ativou e dá uma olhada na descrição que tem alguns links que são bem interessantes. Até o próximo vídeo e valeu!